O que nós tivemos nesta quarta-feira é o que é o chamado super quarta. Por quê? Porque nós tivemos o banco norte-americano, né, o Federal Reserve, trazendo os números da taxa de juros, que ficou mantida, né, dentro de 4,25% até 4,5%, novidade zero, porque era o que o mercado esperava, assim como no Brasil, novidade zero. Por quê? Porque se esperava que tivesse uma elevação na taxa de juros em meio ponto percentual, alcançando 14,75%. Essa taxa é a maior desde 2006, também dentro de um governo Lula. É a maior em 19 anos. Essa taxa aumenta, como eu já disse aqui várias vezes, com o intuito de controlar a inflação. Um outro fator importante em relação aos dados que foram apresentados durante esta última quarta-feira é que foi unânime, né, a decisão do voto foi unânime, inclusive o presidente do Banco Central, que foi escolhido pelo presidente Lula, ele também votou pelo aumento de meio ponto percentual. Como é que isso afeta a economia brasileira? Como é que essa novidade zero, né, de taxas, elas atingem a economia do Brasil? E as decisões é o que a gente conversa agora com Roberto Troster, um dos principais economistas do país. Troster, obrigado pela entrevista. Como que você avalia essa super quarta com novidade zero? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, as decisões, como você falou, não eram as esperadas, não surpreendeu ninguém. O comunicado americano foi xoxo, quer dizer, vamos ver o que acontece para ver o que a gente faz. No caso do comunicado brasileiro, interessante que ele coloca uma indefinição muito vaga sobre o que vai acontecer, se vai subir, se vai descer, que ele vai só olhar para os indicadores. E os indicadores mostram que a tendência da inflação é para baixo, que o mercado e o Banco Central estão superestimando a tendência da inflação. Por quê? Bom, primeiro, o preço do petróleo lá fora está caindo. Por quê? O crescimento, quer dizer, a demanda de petróleo, o crescimento da economia está caindo e a oferta de petróleo, especialmente nos Estados Unidos, está aumentando. Aumenta a oferta, cai a demanda, o preço cai, deve continuar caindo nas próximas semanas e meses. O dólar, por conta das políticas do Trump, também está perdendo força. Então, dólar mais fraco lá fora. E dólar mais fraco aqui dentro. Aqui dentro está mais fraco. Primeiro, porque a entrada de dólares deve superar a saída. E a expectativa é que as projeções dessas entradas aumentem. Como parte das exportações que eram dos Estados Unidos para a China vão ser do Brasil, é razoável projetar uma exportação maior para lá. Então, dólar caindo, preço do petróleo caindo, combustíveis caem, e não só o custo de transporte cai, como tem um impacto em outros setores da economia, em outros preços, especialmente os alimentos. A atividade econômica também está desacelerando um pouco aqui, então isso mostra um arrefecimento da pressão inflacionária. Então, menos inflação, menos juros. Então, o que é razoável esperar para a próxima reunião do Copom? Indicadores melhorando bastante, fim do ciclo, e se essa tendência se manter até o fim do ano, é razoável antecipar que você já possa ter observado uma pequena queda da taxa, tipo 0,25. Troster, este último ponto que você colocou, na próxima reunião do Copom, provavelmente eles já vão começar a vislumbrar, né, por conta dos fatores de custos, né, como você colocou, expressou, do petróleo, do dólar, da redução da atividade econômica no Brasil, mostra uma pressão inflacionária que está diminuindo, ou seja, a taxa de juros mais alta funcionou, né, então na próxima ele vai começar a indicar quando que vai reduzir um pouco essa taxa de juros. Inclusive, concorda exatamente com aquilo que a pesquisa Focus, lá na segunda-feira, nesta última segunda-feira, trazia já uma expectativa. Depois de 20 semanas de estimar 15% para encerrar a taxa de juros no Brasil em 2025, começou a estimar em 14,75% para encerramento deste
ano. Bom, aí o que eu estou olhando, Troster? Nós temos um esforço da autoridade monetária do Brasil para controlar a inflação. Esse esforço a gente vê com essas altas nas taxas de juros. É para segurar a inflação mesmo, que está bem acima, né? Tem mais de 1,2 acima, ponto percentual acima do teto da meta. Por outro lado, até por ser um ano que está pré-eleitoral, o governo tem gastado muito mais, gasta-se muito mais e se joga dinheiro no mercado, ainda mais do jeito que ele vem, ele representa uma taxa de inflação. Um acaba não sendo contraditório ao outro? Com certeza. Você tem um governo, o Banco Central pisando no freio e o governo pisando no acelerador. Na média, quer dizer, acho que o Banco Central vai ganhar essa parada, quer dizer, a inflação vai começar a cair, mas muito devagar. Quer dizer, o que podia ser um ajuste rápido e taxa de juros mais baixo, mais investimento, está sendo um ajuste demorado. O custo social disso daí é elevado, quer dizer, em vez de a gente resolver o problema, a gente vai postergando a solução. É quando você tem que tomar banho frio. Sofrimento inevitável, né? Quer dizer, você tem que tomar banho frio. Mas quanto maior for a espera, você sofre antes desnecessariamente. É isso que está acontecendo agora. O Brasil podia dar um choque, resolver isso rapidamente, e não está fazendo por falta de liderança nessa direção. Troster, para encerrar, trazendo aqui para o nosso público, pequenos e médios produtores, eles aguardam o Plano Safra. O Plano Agrícola é uma das modalidades principais para esses públicos para financiar a sua produção. Esse Plano Safra, ele tem, todos eles, não só este, não só deste governo, mas de todos os outros, ele tem uma concentração, cerca de 70% dos recursos são da iniciativa privada e com juros que não estão sob controle, né? São juros que são negociados. Já os outros 30%, ou quase 30%, são sobre juros controlados vindos do governo federal. Então, uma pequena parte do governo federal e com juros controlados. Aí a taxa que vai ser praticada, tanto para os juros controlados quanto os juros de mercado, eles têm como base a Selic. Quanto que essa Selic acaba dificultando ainda mais a elaboração desse Plano Safra? Bom, é a taxa mais alta em 20 anos. Quer dizer, nós temos juros altos, custo alto, né? E o que um produtor tem que olhar? Ele vê o custo do dinheiro e o retorno esperado da safra. Se o custo do dinheiro for maior do que o retorno esperado da safra, ele tem prejuízo. Quer dizer, então, desnecessariamente estão espremendo, especialmente o pequeno agricultor. Isso pode ser resolvido sem subsídios, mas você tem que mudar a política de crédito, né, e a política monetária. Insistir mais do mesmo vai dar em mais do mesmo, só que cada vez pior. Tá certo, Roberto Troster, obrigado pela participação, um grande abraço a você. Roberto Troster é um dos principais economistas do país, falando aqui no canal do Boi, sobre a super quarta, mas principalmente como essas taxas de juros, a Selic em essencial, elas afetam a economia brasileira e por que é tão necessário que essa taxa de juros tenha subido. É o descontrole de gastos, é também uma inflação muito alta que a gente tem presente no Brasil, que agora, com essa taxa mais alta, começou a ceder bem devagar, mas está cedendo.